Queridos, estamos de volta aqui dando sequência naquela aula de álgebra, né? Nós falamos de função crescente, função decrescente e função constante. E agora, nessa aula, nós vamos dar sequência, né? Vamos falar agora de função, paramos nesse ponto aqui, né? Função composta, certo? Então, vamos lá para as funções compostas, beleza? Então, vamos lá, seguindo aí, último assunto. Pessoal, função composta. Então, veja só. O que diz aí a definição do que é uma função composta? Ó, sejam os conjuntos A, B, C duas funções, f de A para B e g e a função g de B para C, chamamos de função composta a função h, aí g composta com f. E isso é de A para C. Definida por R. R é um outro conjunto, certo? Professor, não estou entendendo nada. Cara, a definição teórica é bem complicada mesmo, né? Tal que aqui o R, esse G ou F, quer dizer, o G composta com F, né? Então, quer dizer, G de F de X é a mesma coisa que G composta com f de x. O que é uma função composta? É uma função dentro da outra. É tipo assim, galera, quando você vai calcular, por exemplo, o valor numérico de uma função, você vai calcular o f de 3. Você não substitui no lugar o 3 no lugar do x? Só que a função composta, no lugar do x, você vai colocar outra função. Esse é o resumo, tá? Vamos ver aqui no exemplo aqui, vai ficar mais claro aqui no exemplo para você entender. Essa definição aqui é geométrica, né, nos diagramas. Então, se eu tenho uma função f de x de A para B, e eu tenho uma função g de x de B para C, então g composta com f é uma função que vai de A para C direto. Professor, continuo não entendendo. Calma, vamos lá. Vamos dar sequência aqui para entender melhor. Olha só. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Olha só um exemplo aqui. Ó, considere as seguintes funções. Olha só aqui que começa o negócio. São duas funções. Eu tenho a função f, que é isso aqui, certo? E eu tenho a função g, que é essa aqui. Qual que é a lei de formação da função f? X ao quadrado mais 2x menos 1. Qual é a lei de formação da função g? 3x mais 1. O que nós queremos aqui? Encontrar f composta com g. Isso é uma função composta. Pessoal, fazer isso nada mais é que você pegar a função f e no lugar do x da função f, eu tenho que colocar quem? 3x mais 1. Eu tenho que colocar a função g. Isso quer dizer f composta com g de x. Beleza? É como quando a gente faz, é como se fosse quando nós fazemos o valor numérico de uma função. Quando eu tenho uma função assim, ó, quer ver, ó, por exemplo, f de x, desculpa a letra aqui que eu estou fazendo no mouse, né? F de x igual a x mais 1. Olha só para você entender. Se eu calcular o f de 1, o que eu vou fazer nesse f de 1? Eu vou colocar no lugar do x 1 e somar 1 mais 1. Agora, se eu pegasse essa função aqui, a função f de x, e fizesse ela composta com g de x, o que seria f composta com g de x? O que seria f composta com g de x? Esse que significa f composta com g de x. Lembra que aqui o f de 1 eu coloquei no lugar do x1? Como é f composta com g de x, no lugar do x eu tenho que colocar quem? Eu tenho que colocar a função g, que é 3x mais 1. Resumidamente é isso que nós vamos fazer aqui nesse primeiro exemplo aqui, galera. Tá? Olha só. Então o que nós temos aqui, ó? Preste atenção aqui, olha aqui. Ó, já viram aqui, né? Essa é a função f e essa aqui é a função g. Como eu quero f composta com g, eu vou escrever a função f e no lugar do x eu tenho que colocar a função g.
Então, ó, f composta com g é nada mais, nada menos que você calcular o f de g de x. O que quer dizer f de g de x? No lugar do x da função f, eu tenho que colocar a função g. Olha bem para você entender. Ó. Aqui não é x ao quadrado? Então tá aqui seria x ao quadrado. Só que eu não vou colocar x, porque é f composta com g de x. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? 3x mais 1. Então, por isso ficou 3x mais 1 ao quadrado. Mais, ó, a função f, 2 vezes x. Então, seria 2 vezes o x. Só que como é f composta com g, então no lugar do x eu vou colocar quem? A função g, que é 3x mais 1. Tá aqui, ó. Então, 2 vezes o x. Quem que é o x? 3x mais 1. Menos 1. Pronto, agora eu desenvolvo. Ó. Isso aqui, ó, cuidado para resolver isso aqui. Ó. Isso aqui não é fazer 3x ao quadrado e 1 ao quadrado. Isso aqui é revisão lá do 8º ano. Isso é um quadrado da soma, né? Você tem duas maneiras de fazer. Primeiro, você pode escrever assim, né? Fazendo manualmente, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. 3x mais 1 ao quadrado, ó, vou escrever aqui. É a mesma coisa que quem? Que 3x mais 1, certo? 3x mais 1 vezes 3x mais 1. Aí você tem que fazer 3x vezes 3x, chuveresque, já. 3x vezes 1, depois 1 vezes 3, depois 1 vezes 1. Ou isso aqui tudo multiplicado já dá isso aqui, ó. Então, isso aqui tudo é o resultado de 3x mais 1. Ou então você pode lembrar lá das regras de produtos notáveis, né? Quem não lembra da regra de produtos notáveis, pega lá uma aulinha lá, uma videoaula, pode ser, né? Estão em casa, tem tempo, e relembra como é que eu faço isso. Como é que seria isso aqui usando a regra do produto notável? Você poderia fazer o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes é regra. 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? 3x. Vezes o segundo, que é 1. Isso aqui vai dar quantos? 6x. Que é essa segunda parte aqui, ó, do meio. E depois mais o quadrado do segundo. O segundo termo aqui é o 1. 1 ao quadrado dá 1. Beleza? Então, isso aqui, tudo foi o resultado de quem? De 3x mais 1 ao quadrado. É tudo isso aqui. E aí eu vou lá para aquela outra partezinha ali, ó. Eu tenho que fazer o quê? 2 vezes 3x mais 1. Aqui só meter o chuveirão, ó. 2 vezes 3x daqui dá 6x e 2 vezes 1 dá 2. Aí eu tenho aqui o menos 1, só repetiu aqui menos 1. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou reduzir os termos que são semelhantes. O que eu tenho de termos semelhantes aqui que eu posso reduzir? Olha bem aqui, ó. Eu posso somar o mais 6x com mais 6x, que vai dar 12x. O 9x ao quadrado não é semelhante, só repete aqui. Mais 1 menos 1, ó, pimba, pimba. Vai sobrar 2. Então tá aqui. Essa é a resposta. F composta com g de x, que é a mesma coisa que f de g de x, é 9x ao quadrado mais 12x mais 2. Beleza, galera? Então, fazer uma função composta é colocar uma função no lugar do x da outra. Uma pequena OBS. Professor, eu fiz f composta com g. E se eu fizer g composta com f? Vai dar a mesma coisa? Resposta: não. F composta com G é diferente de G composta com F. Porque se fosse para fazer aqui, pessoal, não vou fazer, vamos só dar um toque aqui. Se fosse para fazer G composta com F, o que ia acontecer? Eu ia pegar a função G e no lugar desse X, eu iria colocar quem? A função F. Então ficaria 3 vezes isso aqui tudo, ó. Então, f composto com g daria 3 vezes, aí abre parênteses, x ao quadrado mais 2x menos 1, certo? Porque isso aqui tudo está no lugar do x, ó. 3 vezes o x, aí tem aqui, depois a função g tem o mais 1 ainda aqui, ó. Aí você tinha que resolver, fazer chuveirinho aqui, pá, e desenvolver, beleza?
E aí você ia verificar que não vai dar o mesmo resultado. Então é só para você saber que F composta com G não dá o mesmo resultado que G composta com F. Ok? Então F composta com G deu isso aqui, ó, 9x ao quadrado mais 2x mais 12x mais 2. Ok? Beleza? Então isso é a função composta. Então eu separei um exercício aqui, mas um exercício daquele assim, ó. Daquele exercício Joe. Joe pro mundo, né? Para chegar entrando de sola mesmo. Então preste bem atenção aqui. Olha só. Considere as funções g, ó. A função g de x é isso aqui. Deixa eu só apagar aqui que deu uma escorregada aqui. A função g de x, certo? Deixa eu... Tá. Vamos lá, coisa. Parece. Isso. Vamos trocar a cor aqui. A função g de x é 4x mais 5. A função h de x é 3x menos 2. Então, considere essas duas funções, definidas nos reais. Um estudante que resolve corretamente a equação. Qual a equação que o estudante resolveu? Essa aqui, ó. G composta com h de x mais h composta com g de x é igual a g composta com h de 2 menos g composta menos h composta com g de 0. Encontra para x o valor d. Ou seja, professor, não entendi nada. Resumidamente, você vai ter que achar o valor de x aqui dentro dessas informações. X vale quantos? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar isso aqui como referência. Ele falou que g composta com h mais h composta com g dá o mesmo valor que g de h, g composta com H2 menos g composto com menos H composto com G0. Até eu estou me bananando tudo aqui. Mas vamos lá. Entenderam? Tá, ficou bem que então eu tenho que provar isso aqui, ó. Tem que chegar nisso aqui. Aí eu vou achar o valor do x. Então vamos seguir aqui que você vai entender melhor. Bom, e tem alternativa, né? Essa conta toda, o valor de x vai dar um desses resultados. Menos 5 sobre 12, 3 quartos, menos 1 sobre 12, menos 5 sobre 12 ou menos 12 sobre 5. O que vai dar o valor desse x aqui? Então vamos lá, galera. Bom, aqui que está o esquema do negócio. Preste atenção. Repare que ele está falando que G está composta com H de X e que H de X é composta com G de X. Então eu vou fazer isso aqui. Olha só, então eu vou partir dessa ideia primeiro. Fazer G composto com H. Lembra qual que era a função G? Ó, lembrando aqui, G é 4x mais 5. E a função H, 3x menos 2. O que eu vou fazer? Vou pegar a função G, que é 4x mais 5, e no lugar do x eu vou ter que colocar quem? A função H. Então tá lá, ó. Olha lá, ó, como que vai ficar? Ó. G composto com H, ó, 4 vezes x. Quem que eu coloco no lugar do x? O 3x menos 2, que é a função H. Aí é só resolver, ó. Meter o chuveirão aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, essa é a minha função G composta com H. Tá aqui. Beleza? Então, G composta com H deu isso. O que eu tenho que fazer agora? H composta com G. Lembra que não é a mesma coisa. H composta com G não é a mesma coisa. Então, vamos fazer a continha lá. Como que vai dar? Ó. H composta com G tá aqui, ó. Olha lá, ó. H composta com G. Olha lá. H é essa aqui, ó. O que eu vou fazer? No lugar da função H, no lugar do x dela, porque é H composta com G. Então, no lugar do x, eu tenho que colocar a função G. Então, tá aqui, ó. 3, aqui não é 3 vezes x? Então, 3 vezes a função G. Quem que é G? 4x mais 5. Meteu o chuveirão aqui. Vai dar 12x. 3 vezes 5, 15. Menos 2. 15 menos 2, 13. Beleza. Então, eu já fiz aqui. Chegamos aqui, então, na função o quê? Já descobrimos quanto é que vale a função G composta com H. Está aqui a função G composta com H. E já descobrimos quanto que tá a função, quanto que é a função H composta com G. Beleza?
Lembra que isso tudo, a soma dessas duas tem que ser igual a G composta com H2. O que seria G composto com H2? Olha só, tem duas maneiras de fazer. Tem uma maneira bem simples aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Preste atenção aqui, ó. Você não já tem aqui a função G composta com H? Tá aqui, ó. Só que aqui é G composta com H de X. E ele está falando que esse X aqui vale 2, ó. Então você vai pegar a função G composta com H e no lugar do X vai colocar 2, ó. Então vai ficar, o que seria G composta com H2? Seria isso aqui, ó. 12 vezes quantos? Vezes 2 menos 3. Ok? 2 vezes 12, 24. 24 menos 3, 21. Isso que vai dar a função G composta com H2. E essa outra aqui? E H composta com G, 0. Seria isso aqui, ó. Aqui, você já não tem aqui a função H composta com G de X? Só que aqui está falando que é H composta com G de 0. Só que o X aqui vai valer 0. Então você vai botar aqui, ó, 12 vezes 0, 0. 0 mais 13 dá 13. Então isso aqui daria 21. Isso aqui daria 13. Certo? Então pronto, já estava feito, ó. Quanto dá G de H, G composta com H2, ó? Bota 2 aqui, ó, na função G composta com H. 2 vezes 12, 24. 24 menos 3. Isso aqui daria 21. Certo? Isso aqui daria 21. Só para melhorar esse 1 aqui. Ixi, Maria, ficou horrível, né? Vamos melhorar aqui, né? Tá muito feio esse vídeo. Aqui eu estou escrevendo no mouse, galera. Escrevendo com o mouse aqui tem que ter uma habilidade extrema. Não dá 21. Tem que ter... Ó, melhorou, né? 21. Isso aqui vai dar 13. Tá certo? Calma, quem não tá entendendo, agora eu vou fazer por partes. Igual o esquartejador. Olha só. Então vamos lá. Como que ficaria então aqui? Por partes. Tá lá. G de H2, ó, é a mesma conta aqui de cima, ó. 4 vezes, por quê? Era G composta com H, então tá aqui, ó. A função G, que é 4x mais 5, seria 4 vezes. Só que no x eu vou colocar a função H. Quem que é a função H? 3x menos 2. Só que no lugar do 2 aqui tá o 2, ó. Só destrinchou. Daquele outro jeito é muito mais prático. Então daria 3 vezes 2, 6. 6 menos 2 daria 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 5, 21. Que é o mesmo resultado que a gente substitui aqui, ó. Muito mais rápido, né? E a segunda, G composto com H0. Aí você ia repetir tudo aqui o processo de novo. Seria H composta com G0. Seria 3 vezes a função G. A função G é quem? 4x mais 5. Só que no lugar do x eu vou colocar o 0. Resolve essa conta aqui, ó. 4 vezes 0, 0. 0 mais 5 vai dar 5. 3 vezes 5, 15. 15 tira 2, vai dar 13. Então pronto, ó. Descobri aqui todos os valores que ele estava pedindo, ó. Só aqui, ó. Eu sei quanto é que vale G composta com H de X, tá aqui. H composta com G de X, tá aqui. G composta com H2 dá 21 e H composta com G0 dá 13. Agora eu vou só montar essa expressão que ele pediu aqui, ó. Então, ó, como é que vai ficar lá, então? Portanto, ó, quem é G de H de X? Tá aqui, ó. 12x menos 3, ó. G de H de X é 12x menos 3. Quanto que é H de G de X? G de H de X. G de H de X, né? Vamos melhorar aqui. É 12... Que G de H de X? O professor viajou agora. HG de X. Vale quantos? 12x mais 13. E G composta com H2. 21. Tá aqui. E G composta e H composta com G0, 13. Tá aqui. Pronto. Agora é só, repare que nós temos o que aqui? Uma equaçãozinha do primeiro grau. É só você isolar o zero. Isolar o zero não, isolar o x, né? Ê, professor, tá viajando na maionese, né? Então vamos lá.
12x mais 12x, 24x. Menos 3 mais 13 dá 10. Mais 10 vai passar para o outro lado, menos 10. 8 menos 10 dá menos 2. 24 está multiplicando, passa dividindo. Aqui dá para simplificar. Menos 1 sobre 12. Dividiu por 2. Portanto, quanto é que vale o x? Menos 1 dozeavos. Alternativa C, de como eu devo estudar muito essa matéria, porque era matéria nova e eu preciso aprendê-la o quanto antes possível. Beleza, galera? Certinho? Ok? Dúvidas, vocês podem anotar, mandar lá no grupo e marcar que na próxima aula a gente pode estar resolvendo. Eu vou passar no final dessa aula uns exercícios, não saiam daí, fica até o final que vai ter exercícios sobre essa aula de função composta e de função crescente, decrescente e constante, tá certo? Beleza? Bom, paramos de função composta, só vou falar o último detalhe aqui, que é uma função inversa. Como é que você acha uma função inversa? Pessoal, uma função ela só pode ser inversa se ela for uma função bijetora. Se ela não for bijetora, a função não admite inversa. Então é isso que está falando aqui, ó. Se a função é de A para B, definimos a inversa, ou seja, f de menos 1, de B para A. Ou seja, é a função que leva os elementos da imagem de f aos elementos do domínio de f. Então você inverte. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, vamos supor que A e aqui é B. Vamos supor que aqui eu tenho um elemento aqui, certo? E eu tenho um elemento aqui. Aqui eu tenho um elemento aqui, aqui eu tenho um elemento aqui. Esse liga com esse, ele liga com esse. Essa função ela é injetora? Sim, lembra lá das aulas anteriores, nós estamos sobre função injetora. Todos os elementos, cada elemento do domínio tem apenas uma imagem, né? Ou seja, não existe domínio com a mesma imagem. Ou seja, cada filho de um pai só, né? O pai tem filho único, lembra disso, né? Então essa função ela é injetora. E ela é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem. Ó. A imagem é 2 elementos, o contradomínio também é 2 elementos. Não sobra ninguém aqui no B. Então, se ela é injetora, ela é bijetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela vai ser bijetora. Então, essa função, ela está de A para B. Então, ela pode ter inversa? Pode ser de B para A também. Ela vai continuar sendo função. Ó. Então, isso quer dizer que essa função